Vamos dar início à audição do requerimento do PAN do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, a propósito dos acontecimentos ocorridos nos abrigos do Cantinho de Quatro Patas e abrigo de Paredes. E para o efeito irá estar connosco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, o Dr. Alberto Costa. Que está online. Sr. Presidente, bom dia. Sim. Já nos está a ouvir? Muito bom dia, estou a ouvir, Sr. Presidente. Muito bom dia. Então, só aqui um procedimento regimental. Nós irei dar a palavra ao grupo parlamentar do PAN para apresentar o requerimento que solicita a sua audição e terá para esse efeito 2 minutos e depois dou-lhe então a palavra a si, que tem 10 minutos para responder às questões, tecer comentários e assim o entender. Está percebido? Muito obrigado, Sr. Presidente. Está entendido. Então, dou a palavra ao grupo parlamentar do PAN, à Sra. Deputada Bibiana Cunha, para a apresentação do requerimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente as senhoras e os senhores deputados presentes, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso e agradecer a sua presença aqui no seguimento do requerimento do PAN. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, no fim de semana de 18 de julho, Santo Tirso esteve no foco do país, teve o país a olhar para si isto aconteceu pelos piores motivos. Em 2 abrigos de animais de companhia, o Sr. Presidente da Câmara, enquanto Autoridade de Proteção Civil, impediu que fosse prestado auxílio a um número bastante elevado de animais em que acabaram por morrer possivelmente mais de uma centena e ficaram feridos mais de meia centena de animais. Conforme é do conhecimento público, o Sr. Presidente da Câmara tinha conhecimento da existência destes abrigos desde 2006, havendo autos da Polícia Municipal e da GNR desde esta data. Se em 2006 o Sr. Presidente da Câmara não sabia, certamente a partir de 2007, em que o senhor foi segundo comandante operacional distrital do Porto na Autoridade Nacional de Proteção Civil, passou certamente a saber da existência destes abrigos. Portanto, gostaríamos desde logo de saber como foram tratados estes autos da Polícia Municipal e da GNR pela Câmara Municipal de Santo Tirso, da qual o senhor é Presidente. Também não poderá ignorar certamente as denúncias de maus-tratos que existiam, incluindo uma queixa-crime em 2017. A verdade, Sr. Presidente da Câmara, é que falhou na proteção destes animais até à data do incêndio, perante as condições em que estes se encontravam, não providenciou um plano para a sua retirada, mesmo que fosse gradual, mas pior ainda, falhou-lhes na omissão de auxílio, impediu pessoas, associações e até profissionais de saúde médica veterinária que se encontravam no local de os salvar. É também incompreensível que, tendo o incêndio iniciado na sexta-feira e tendo chegado à porta do abrigo de Paredes, não tenha sido montado um plano de resgate dos animais até sábado, até o incêndio voltar a reacender. A lei é clara, compete ao Presidente da Câmara desencadear as ações de proteção civil, de prevenção, socorro, assistência e reabilitação adequadas a cada caso. E, para concluir, Sr. Presidente, dizer ao Sr. Presidente da Câmara o seguinte: o senhor tem dito nas suas entrevistas que é preciso apurar todas as responsabilidades e, portanto, queremos que nos diga aqui quais são, nas suas perspectivas, as suas responsabilidades nesta matéria. Sr. Deputada, muito obrigado. Tem então agora a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Dr. Alberto Costa. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Estava por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Agricultura e do Mar, Dr. Pedro do Campo, e queria cumprimentar, obviamente, também todos os senhoras e senhores deputados presentes nesta comissão. Dizer-vos que, em face dos acontecimentos ocorridos no incêndio florestal que deflagrou na Serra da Agrela, com as consequências que foram amplamente divulgadas pelos órgãos de comunicação social, quero, em primeiro lugar, em sede de audiência parlamentar, lamentar profundamente
em nome do município de Santo Tirso, a morte dos animais que se encontravam alojados no abrigo Cantinho das Quatro Patas. O que aconteceu na Serra da Agrela foi uma tragédia da vida animal que deve convocar o país para uma reflexão em torno da promoção do bem-estar animal e da proteção dos animais. O que aconteceu na Serra da Agrela não pode voltar a acontecer. Nesta matéria, acho que estamos todos de acordo. Para mim, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, as questões relacionadas com a proteção da vida animal não são património exclusivo de nenhum partido, nem de um conjunto de pessoas ou associações mais ou menos organizadas. As questões relacionadas com a vida animal são um património de todos, do país e de cada um de nós individualmente. As questões relacionadas com a proteção da vida animal são, se quiser, um verdadeiro imperativo civilizacional e cultural à luz dos novos valores éticos pela vida não humana e do conhecimento que hoje existe sobre a senciência dos animais, isto é, da autoconsciência para a dor, o desconforto, o stress e a angústia. E dito isto, quero também deixar claro, desde já, um aspecto. Em matéria de políticas de proteção da vida animal, nomeadamente no tratamento condigno dos animais abandonados, da sensibilização contra o abandono e na promoção de programas de apoio e adoção de animais, o município de Santo Tirso não aceita lições de ninguém. Venham elas de onde vierem. E não aceitamos lições porquê? Porque temos trabalho feito. Repito, temos trabalho feito, do qual nos orgulhamos. Trabalho feito não apenas no papel, mas no terreno. Em virtude da entrada em vigor da nova lei em 2016, cuja principal alteração foi a proibição de eutanasiar animais, o município de Santo Tirso procurou, com meios próprios, dar uma resposta às exigências que a nova legislação passou a impor. Em 2016, quando a nova lei entrou em vigor, não ficamos parados, nem estivemos a assobiar para o ar, porque assumimos o compromisso junto da população de Santo Tirso de colocar a proteção da vida animal como uma das nossas prioridades da ação política. E cumprimos com o que havíamos assumido a partir de 2017, com um conjunto de políticas dirigidas à proteção da vida animal até ao limite dos nossos recursos financeiros, num momento particularmente difícil pelo qual o país estava a atravessar, ainda a reerguer-se da maior crise económica e social dos últimos 100 anos. Em apenas 3 anos, avançamos com medidas concretas. Em 2017, pela primeira vez, o município de Santo Tirso criou um pelouro exclusivamente dirigido à defesa do bem-estar animal, no âmbito do qual foi elaborado um conjunto de políticas a colocar em prática neste mandato. Um ano após a criação do pelouro da proteção da vida animal, o município de Santo Tirso inaugurou em 2018 o canil gatil municipal num investimento de cerca de 600 mil euros. Construímos este equipamento sem qualquer tipo de apoio, num projeto financiado exclusivamente pelo orçamento municipal, sem recurso a fundos comunitários. Ou seja, foi um investimento que podia ter sido canalizado para outras políticas, mas que, por opção da Câmara Municipal, foi feito em defesa dos animais. Ainda em 2018, estabelecemos um protocolo com a Ordem dos Médicos Veterinários com vista à atribuição do cheque veterinário. Mais um investimento da Câmara Municipal na ordem dos 7.500 euros, que permite tratamentos gratuitos em clínicas veterinárias do município, como vacinação, desparasitização e esterilização. Promovemos campanhas de adoção de animais. Em 2 anos de funcionamento do canil gatil municipal, foram adotados 618 animais. Eu repito, 618 animais. E realizadas 484 esterilizações e castrações, 671 desparasitizações e administradas 524 vacinas. Em fevereiro de 2019, reforçámos a equipa do canil gatil municipal com a entrada de uma auxiliar veterinária. Atualmente, a equipa é constituída por um veterinário municipal, um auxiliar de veterinária, 2 tratadores de animais
e uma administrativa. Já este ano, por decisão da Câmara Municipal, criámos boxes para receber animais de pessoas com Covid-19. Existem 4 boxes disponíveis no Canil Gatil Municipal para receber animais cujos donos estejam infectados com a Covid-19, numa medida que se estende até à recuperação clínica dos donos dos animais. O município de Santo Tirso tem, portanto, feito um grande esforço no sentido de se adaptar à nova realidade que entrou em vigor a partir de 2016, com respostas e ações efetivas no terreno. À nossa escala, procuramos dar a melhor resposta possível com os recursos que temos, que, como facilmente todos compreendem, são finitos e escassos. E o que custa ouvir é que o município nada tem feito em relação à proteção da vida animal. Como se pode comprovar, não é verdade. Temos feito muito, à dimensão das nossas possibilidades, o que pode não ser tudo o que é preciso para resolver este problema de fundo. Mas esse problema, estou convencido, só será possível resolver ao nível do Estado e não apenas ao nível das autarquias. E no caso do incêndio florestal na Serra da Agrela, também me custa muito ouvir alguns, eventualmente por sofreguidão política ou aproveitamento político, criticar o município por falta de prestação do auxílio aos animais dos abrigos. Nada mais incorreto. O município de Santo Tirso esteve desde a primeira hora a acompanhar as ocorrências do incêndio florestal na Serra da Agrela. No primeiro dia do incêndio, na sexta-feira, no segundo dia, no sábado, quando, por exemplo, teve de articular uma resposta de emergência para retirar a população do lugar da fonte, que estava ameaçada pelo fogo, e de que ninguém fala. E no domingo, dia de rescaldo do incêndio, quando foi preciso articular as operações de auxílio e de resgate dos animais existentes nos abrigos. A Câmara Municipal, como é, aliás, da sua competência, esteve não apenas a acompanhar a evolução do incêndio, como participou nas operações de auxílio e resgate dos animais. Se o fez da melhor forma, se os técnicos que estiveram no terreno fizeram a melhor avaliação do que se estava a passar, isso é o que queremos saber com rigor no inquérito interno que está a ser realizado. Mas não se diga que a Câmara Municipal primou pela ausência numa situação de socorro, quer às populações, quer aos animais. No sábado, quando se verificou o reacendimento do incêndio, o Serviço Municipal de Proteção Civil, constituído por 5 elementos, liderados pela Coordenadora Municipal de Proteção Civil, entrou no teatro de operações a meio da tarde e só saiu às 7 da madrugada de domingo. Ainda no sábado, o veterinário municipal deu indicações ao piquete Canil Gatil municipal para se deslocar ao local e fazer uma primeira avaliação no terreno quando as condições do incêndio permitiram, tendo sido resgatado um animal e tratado de outro. Já no domingo de manhã, o veterinário municipal, acompanhado de uma equipa do CEPNA, da GNR, também esteve no local a avaliar a situação dos animais, tendo decidido transportar para o Canil Gatil Municipal 15 animais para tratamento. Sob o ponto de vista político, a Câmara Municipal não deixou de estar representada pelo vereador Compelouro da Proteção Civil, como é, aliás, possível confirmar, pelas declarações prestadas aos órgãos de comunicação social no domingo, ao final da manhã. Logo, no início da tarde de domingo, quando se teve uma real percepção da dimensão da passagem do incêndio pelos abrigos de animais, por via das imagens televisivas, eu próprio marquei uma reunião de emergência com o vereador da Proteção Civil, com o veterinário municipal, com a Coordenadora Municipal de Proteção Civil e com alguns membros do Gabinete da Presidência. E foi imediatamente montado um gabinete de crise por mim liderado. Para fazer o quê? Primeiro, resgatar os animais que ainda se encontravam no abrigo Cantinho das Quatro Patas, o que implicava um exigente conjunto de meios, nomeadamente em matéria de transporte e de locais de recolha para os animais. E segundo, recolher os animais mortos e transportá-los para o PEC Nordeste, no município de Penafiel. Quanto à recolha dos animais mortos, os serviços da Câmara Municipal, e só os serviços da Câmara Municipal, procederam à recolha dos 54 animais que se encontravam mortos. Já relativamente ao resgate dos animais vivos, a Câmara Municipal fez deslocar para o local todos os meios à disposição para os recolher
e distribuir pelos canis de municípios vizinhos a quem solicitou o apoio. Mas, quando os meios de transporte chegaram ao local, já os populares e algumas associações particulares tinham entrado no abrigo Cantinho das Quatro Patas e recolhido os animais. Ainda assim, a equipa da Câmara Municipal identificou as associações e alguns particulares que resgataram os animais, com os quais entrou em contacto ao final do dia de domingo a confirmar o número de animais que tinham à sua guarda e se precisavam, eventualmente, de algum tipo de apoio, tendo-lhes sido ainda comunicado que a Câmara Municipal podia recolher os animais ou, em alternativa, podiam deslocar-se ao canil Gatil Municipal e entregá-los. O município de Santo Tirso assumiu, pois, as suas responsabilidades e as suas competências. Não fugiu, não bateu em retirada, debaixo de um cenário complexo e difícil, sob o ponto de vista operacional e político. Mais do que aparecer nas televisões e arvorar-se em arauto da defesa dos animais, a Câmara Municipal direcionou todos os esforços para tratar do essencial: o resgate dos animais vivos e a recolha dos animais mortos. E é por isso que queria dizer-vos claramente que consigo deitar-me todos os dias, desde os acontecimentos na Serra da Agrela, de consciência tranquila. É por estar de consciência tranquila que sou o primeiro a desejar que se apure todas as responsabilidades dos acontecimentos na Serra da Agrela, por via dos processos de inquérito abertos pelas entidades competentes. Também eu, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, o fiz, mandando instaurar um processo de averiguações interno para se apurar todas as responsabilidades, nomeadamente as informações contraditórias entre aquilo que era transmitido pelo veterinário municipal e o que era dito por populares e associações de animais nos órgãos de comunicação social. Ninguém mais do que eu gostaria que as consequências do incêndio não tivessem tomado as proporções que tomaram. Também eu tenho animais em casa. Também eu gosto de animais. Por isso, para se evitar que um caso tão emocionalmente dramático como aquele que se verificou na Serra da Agrela volte a acontecer, apure-se tudo o que há para apurar e atribuam-se as responsabilidades a quem tiverem que se atribuir e doa a quem doer. Tenho dito e deixo-me disponível para qualquer esclarecimento adicional ou questão, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelos seus esclarecimentos e vamos iniciar agora a ronda pelo Grupo Parlamentar Requerente, que é o PAN, e para o efeito tem 5 minutos para colocar as questões e fazer os considerandos que entender por convenientes. A Sra. Deputada Bebiana Cunha tem a palavra para o efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso. Bem, tece uma série de acusações, mas ao longo da sua intervenção não o vimos efetivamente a assumir as suas responsabilidades. Elencou aqui tudo o que o município de Santo Tirso tem feito pela proteção animal quando o chamamos cá para falar sobre aquele fim de semana fatídico de 18 de julho. Também dizer-lhe que não lhe fica bem elencar tudo aquilo que tem feito, que o município de Santo Tirso tem feito pela proteção animal, sem referir o grande e meritório trabalho da Associação de Amigos de Animais de Santo Tirso, que tem um papel fundamental nas políticas de proteção animal de Santo Tirso. Depois, então, relativamente ao fatídico fim de semana de 18 de julho, o senhor referiu que viu a gravidade pela comunicação social. E depois da sua intervenção não podemos deixar de lhe perguntar, uma vez que assistiu à distância, referiu, os seus deputados estão muito incomodados, mas eu vou continuar, referiu que o senhor Presidente da Câmara referiu que acompanhou à distância e que tinha a sua equipa da Proteção Civil no local. Os apartes são regimentais e foram apartes que foram, naturalmente, que acontece sempre assim, não... Peço aos seus deputados que se deixem ouvir e se façam ouvir. Naturalmente, que a dinâmica da Comissão, do funcionamento da Comissão é vossa.
Portanto, continuando, depois da sua intervenção, o Sr. Presidente diz então que tomou conhecimento pela comunicação social, mas que tinha lá a sua coordenadora técnica, então perguntamos qual foi aqui a informação que a sua coordenadora técnica, que estava no local, lhe transmitiu e porquê que a Câmara Municipal de Santo Tirso, e tendo o senhor a tutela máxima da Proteção Civil, porquê que não diligenciou o resgate dos animais, quer na sexta-feira, quer no sábado, quer no domingo, e sabemos que no domingo o que aconteceu, no fundo, foi a força das pessoas presentes que conseguiram resgatar os animais. Lembrar-lhe do seguinte, o senhor disse que tem feito muito trabalho ao nível da proteção animal, não podemos deixar de lhe perguntar o que fez então em relação a estes abrigos ilegais, que sabemos que tinha conhecimento deles já há vários anos. Depois lembrar o seguinte, à luz da Lei 27 de 2006, um dos objetivos fundamentais da Proteção Civil é o de socorrer e assistir as pessoas e os outros seres vivos em perigo. Sendo o Sr. Presidente da Câmara a Autoridade Municipal de Proteção Civil, é assim que lhe cabe esta assistência e gostávamos de dizer o seguinte, no Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil do Porto, é perentório quando afirma a competência das câmaras municipais e dos serviços municipais de proteção civil nesta matéria. O próprio Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Santo Tirso faz esta ressalva na sua página 62 e refere que importa definir medidas de proteção relativamente às populações, aos animais e aos bens culturais. Então, Sr. Presidente da Câmara, que falhas, já que diz que assume as responsabilidades que tem que assumir, que falhas assume então o Serviço Municipal do qual o Sr. Presidente é o responsável máximo, como articulou o senhor a atuação da Proteção Civil com a sua coordenadora técnica, Célia Fonte, porque se esteve no local, porque não garantiu o auxílio a estes animais e garantiu que eles, em vez de, como o senhor disse, foram retirados os cadáveres, poderem ser retirados os animais vivos. Depois dizer o seguinte, perguntar-lhe ainda o seguinte, sabemos que da parte dos bombeiros foi dada a indicação para os animais serem resgatados, mas tal não aconteceu. Porquê? Enquanto responsável máximo pela proteção civil no Conselho, porque não permitiu o socorro e a libertação destes animais. Que ações de fiscalização foram realizadas pelos Serviços Municipais da Proteção Civil de Santo Tirso para averiguar o risco nestes espaços? Depois, ainda, perguntar-lhe o seguinte, considera que esta situação poderia ter sido evitada? O que falhou? Face às medidas adotadas ou à ausência delas, que avaliação faz então das ações empreendidas no terreno? Relativamente aos meios de prova, e esta parte é muito importante, Sr. Presidente da Câmara, eu gostaria de lhe lembrar que a entidade que deve receber os cadáveres para fazer as devidas necrópsias não é a PET Nordeste, mas o senhor insiste em referir isto mesmo. A entidade que deve receber os cadáveres para as necrópsias serem feitas é o INIAB. Portanto, será fundamental que as necrópsias sejam feitas para percebermos efetivamente o que aconteceu a estes animais. Portanto, relativamente aos meios de prova, também porque tem competências nesta matéria, porque é que passados 6 dias do incêndio ainda se encontravam cadáveres nos abrigos e porque não se diligenciou esta recolha de forma eficiente. Muito obrigado. Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e tem a palavra, peço que aguarde um bocadinho, o Sr. Deputado Palmira Maciel, para a desinfecção do palanque e do microfone. E agora, reunidas as condições sanitárias, tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores deputados. Agradecia desde já a sua disponibilidade e queria, antes de mais, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, lamentar o que aconteceu no seu Conselho e dizer-lhe que a morte de dezenas de animais e o sofrimento provocado nos restantes sensibiliza-nos a todos. E hoje vamos tentar compreender o que aconteceu.
porque concordamos com o que disse o Sr. Presidente da Câmara na sua intervenção. A questão do bem-estar animal não é exclusiva de nenhum partido. A questão do bem-estar animal é transversal e todos nós o sentimos da mesma forma. E, Sr. Presidente da Câmara, senhores e senhores deputados, são testemunhas que o Governo do Partido Socialista e o Partido Socialista têm provas dadas nessa matéria e, por isso, em nada temos que nos envergonhar para estar aqui a defender o bem-estar animal. Mas tão importante como conhecer e apurar os factos e compreender todos os detalhes deste episódio é evitar que volte a acontecer, para, como disse o Sr. Presidente da Câmara, todos e todas possamos dormir tranquilos. Sr. Presidente, depois de ouvir os seus esclarecimentos, ou melhor, antes de ouvir os seus esclarecimentos, mas ler tudo aquilo que estava na comunicação social, consultei a página da Câmara de Santo Tirso, e onde podemos ler um pequeno texto que reflete o trabalho realizado pela Edilidade e que apela ao sentimento e ao respeito pelos animais. E sim, eu julgo importante que o município deve dizer o que de bem foi feito para poder também pensar naquilo que é preciso fazer. E diz a vossa página: mais do que uma companhia, são os amigos de todas as horas, sempre disponíveis para dar e receber carinho. Os animais têm um importante papel no desenvolvimento das crianças e muitas vezes ajudam a retirar os idosos isolados de situações complicadas, buscando ajuda. Sem menosprezar o trabalho das outras associações de proteção animal do seu concelho. E continuei também a ler aquilo que estava na página e vem e fala e muito bem do Centro de Recolha Oficial de Animais, da sua capacidade e das condições que proporciona àqueles que lá estão acolhidos e aconselha a adoção responsável para o bem-estar de animais, conforme também já referiu. Mas, Sr. Presidente, pergunto eu, qual o impacto do Centro de Recolha Oficial de Animais para a comunidade de Santo Tirso e até arredores, com o número de animais que lá podem ser recolhidos? Qual o impacto, se o sente, das medidas que nos apontou que a Câmara Municipal tem levado a efeito para atenuar o abandono dos animais? Depois do que nos disse, não se compreende, porque mesmo ao lado, ou relativamente perto, ao centro de recolha, estavam instalados 2 abrigos ilegais, o Cantinho das 4 Patas e o Abrigo de Paredes. De acordo com as notícias, desde 2006, que era do conhecimento da Câmara Municipal de Santo Tirso e do médico veterinário esta situação, tendo sido apresentadas várias queixas por maus-tratos aos animais e até, como disse o Sr. Presidente da Câmara, o levantamento de contraordenações. Pergunto, confirma esta situação, que efeitos surtiram essas contraordenações que foram levantadas e por quem foram levantadas? Mas, se os abrigos existiam de forma ilegal, por que é que a Câmara, ou se nos pode dizer que diligências foram tomadas no sentido do seu encerramento? Alguma vez as proprietárias dos abrigos se dirigiram à Câmara ou apresentaram documentação no sentido de legalizar esses abrigos? E, afinal, e em relação à lei, qual é a entidade responsável pelo licenciamento e encerramento desses abrigos? Se desde a instalação destes abrigos ilegais foram várias as entidades que os vistoriaram, que os fiscalizaram, e que estas intervenções eram do conhecimento do médico veterinário, hoje, e quando ouvimos aqui a Associação de Busca e Salvamento, foi insinuado ou dito que o médico veterinário municipal não se deslocou ao local para prestar o auxílio dos animais, avaliar o estado de saúde e colaborar com as entidades presentes. Senhor Presidente, são verdadeiras estas afirmações? Tenho que concluir, Sr. Deputado. Obrigada e vou concluir. Qual o papel, afinal, dos serviços de proteção civil que aqui referiu na sua intervenção?
E depois de ouvir e tendo revelado a preocupação com o sucedido, convicta de que tudo fará para evitar que situações idênticas voltem a acontecer, a última questão que queria que nos detalhasse é, afinal, quais foram as medidas executadas pela Câmara Municipal? Qual o verdadeiro trabalho do Gabinete de Crise? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída a intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, agradeço antes de mais a sua disponibilidade e os esclarecimentos que já nos prestou, que nos vai prestar certamente no final, ainda que à distância. Este é um daqueles temas, como disse há pouco, que une todos os partidos da esquerda à direita, o que já por si só diz muito sobre esta matéria. Aquilo que aconteceu é intolerável, e isto é um adjetivo também do próprio Primeiro-Ministro, e acredito que aqui estamos todos hoje com o propósito que não mais volte a acontecer uma situação como esta, como também o Sr. Presidente da Câmara já o referiu. Penso ser unânime que o Estado falhou e penso que pelo que há que apurar responsabilidades, como o próprio Presidente da Câmara também já o referiu. O PSD sempre se debateu pela defesa dos animais, nomeadamente quando se criminalizou os maus-tratos animais em 2014 ou se criou o Estatuto Jurídico dos Animais em 2017. Foi por isso com consternação que assistimos aos trágicos acontecimentos dos passados dias 18 e 19 que não podemos deixar de lamentar. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso está numa posição privilegiada para descrever e analisar o que se passou, quer nos últimos anos, relativo à existência dos canis ilegais, quer no referido fim de semana relativo ao incêndio. Não só pelo cargo que ocupa, mas também por toda a sua experiência, formação, cujo currículo poucos presidentes de câmaras deste país se podem orgulhar. Consta do seu currículo que tem uma pós-graduação em Gestão de Proteção e Socorro. Entre 2007 e 2013 foi segundo comandante operacional distrital do Porto, na Autoridade Nacional de Proteção Civil. Entre 2006 e 2007 foi delegado distrital de formação na Escola Nacional de Bombeiros. Em 2006 prestou assessoria técnica no curso de Comando, Operação e Socorro. Entre 1995 e 2007 desempenhou funções de comando, segundo comandante, adjunto e comandante nos Bombeiros Voluntários Tircenses e foi já também vereador da Proteção Civil. Eu diria que é um currículo invejável que me leva à minha primeira questão. Tendo o incêndio chegado àqueles abrigos mais de 24 horas depois de ter tido início, pergunto se em momento algum lhe ocorreu que tal tragédia pudesse vir a acontecer. Mas, já em 2010, o Sr. Presidente da Câmara, na altura na qualidade de segundo comandante operacional distrital, terá assumido o comando das operações de combate a um incêndio não muito longe dali. Conhecia, portanto, bem o terreno e o perigo que ali estava. Por isso, pergunto, não teriam sido evitados estes trágicos acontecimentos com uma atuação por antecipação, uma vez que o tempo que decorreu desde o início do incêndio até esta fatalidade assim o permitia? E pergunto também em que momento solicitou a presença do médico veterinário municipal no local. E a propósito do médico veterinário municipal, o Sr. Presidente de Câmara disse à Comunicação Social que o mesmo trabalha para a DGAV. Ora, eu devo esclarecê-lo que o médico veterinário municipal depende hierárquica e disciplinarmente do Presidente da Câmara Municipal. E não sou eu que o digo, é o Ministério da Agricultura, em comunicado, referindo-se especificamente ao caso e à Câmara Municipal de Santo Tirso. Bom, isto foi o que aconteceu naquele fim de semana, mas importa também analisar o que aconteceu antes, nomeadamente na última década. Relativamente à existência de canis ilegais, o Sr. Presidente afirma à comunicação, e passa a citar, à comunicação social, e passa a citar, todos sabiam, cada um ao seu nível fez o que tinha a fazer, fim de citação. Se por um lado isto nos parece uma postura demasiado conformista, considerando que o que aconteceu foi uma inevitabilidade, algo que não pode merecer a nossa concordância, por outro não é verdade, pois pelo menos a Câmara Municipal de Santo Tirso não fez o que tinha a fazer. Acusado sobre a competência para encerrar os abrigos, o Sr. Presidente referiu, e passo a citar,
Os meus juristas não dizem isso. Fim de citação. No entanto, não é esse o entendimento da DGAV nem do Ministério da Agricultura. Em 2012, a DGAV mandou fechar o Cantinho das Quatro Patas e comunicou ao Presidente da Câmara Municipal de então. A Câmara Municipal de Santo Tirso não encerrou, nem em 2012, nem em nenhum ano até à data, supostamente porque não tinha condições para receber ou encaminhar todos aqueles animais e, por isso, perpetuou aquela solução que teve o desfecho que bem conhecemos. Em comunicado, o próprio Ministério da Agricultura esclarece que, e passo a citar, do processo administrativo existente na DGAV relativo aos alojamentos em causa, constam vistorias efetuadas por outras entidades desde 2006, bem como notificação dirigida ao município para atuação no âmbito das competências que lhe são atribuídas. Fim de citação. Mais uma vez, não sou eu que digo, é o Ministério da Agricultura do atual Governo. Sr. Presidente de Câmara, parece evidente concluir que, efetivamente, nem toda a gente fez... Tem que concluir, Sr. Deputado. Vou procurar concluir, Sr. Presidente. A Câmara Municipal podia ter feito muito mais, ou procurado legalizar, dar condições para a legalização daquele abrigo, ou, seguindo outra via, promovendo o seu encerramento. Não tenho, para terminar, Sr. Presidente, não tenho qualquer problema em pôr o dedo na ferida. Algum destes supostos benfeitores atuam sem qualquer controlo e algumas destas associações ditas amigas dos animais colocam-nos, aos animais, em situações bem piores do que aquelas que se encontravam antes, como se verificou neste caso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou concluir estas questões para depois. Fica assim concluída a intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PSD e agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a senhora deputada Maria Manuel Rola. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso, também obrigada pelas informações que aqui traz. Ora, nós sabemos que após esta tragédia que ocorreu a 18 de julho, houve uma suspensão de mandato por parte do Sr. Presidente ao veterinário municipal. Já na intervenção anterior foi dito, e é verdade, a dependência hierárquica deste veterinário da Câmara Municipal. Também é verdade que o Bloco de Esquerda reuniu com este veterinário municipal em 2018, no início de 2018, e o próprio veterinário falou da intenção de encerramento do abrigo de Santo Tirso, das Quatro Patinhas, falou também de encerramento, de melhoria desse espaço, de encerramento do abrigo de Paredes, mas o que é verdade é que até ao momento eles continuavam a laborar no mesmo entorno que à altura também já o faziam e, segundo as denúncias anteriores, há muito tempo. O que eu me pergunto aqui é se o seu vereador não falava com o veterinário municipal, porque este também lhe poderia ter dito que não efetua as esterilizações obrigatórias, ou que à data não efetuava, para as quais havia também apoios por parte do Estado e que estava a incumprir a lei, por exemplo. Porque se ou eles não falavam e o senhor vereador não sabia de nada, e isso aí é grave, ou então sabia e fazia de conta, que é igualmente grave. Ou seja, uma Câmara Municipal não ter noção daquilo que se passa relativamente ao bem-estar animal nos seus próprios espaços, no seu próprio território, é determinantemente grave e se suspendeu o veterinário municipal por ele não ter garantido o bem-estar animal, o que é verdade é que existem responsabilidades políticas que devem ser tomadas em conta neste momento. Mas também relativamente à falta de licenciamento, porque eu gostava de saber se alguma vez existiu alguma inspeção conjunta das autoridades de saúde local, da autoridade veterinária, até do pelouro do urbanismo da Câmara, e porque é que não foi efetuado o encerramento do local. Porque, de facto, se não estava licenciado, desde 2006, muito tempo já houve para proceder às necessárias diligências para o fazer. Para além disso, também gostava de perceber os dados que nos dá relativamente ao trabalho a nível do bem-estar animal feito no Centro de Recolha Oficial, porque, tanto quanto sabemos, ele terá
inaugurado em 2018, e os dados do relatório da DGAV, que tem os dados mais recentes, atualizados a 27 de abril de 2020, refere que no município de Santo Tirso, durante o ano de 2019, foram adotados 83 animais. E eu pergunto-me como é que é possível esta diferença para 618 que o Sr. Presidente nos veio aqui referir. Também falamos de esterilizados no centro de recolha, 58 animais. Ora, existe uma diferença de 25 animais para aqueles que foram adotados, ou seja, existem animais que foram adotados sem a devida esterilização. Eu gostava de perceber onde foi buscar os números, porque é que existe esta discrepância com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, se o município não está a comunicar com a Direção-Geral da Alimentação Veterinária, ou se a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária está a inventar números, porque algum deles não há de estar certo. E gostava de entender bem as diferentes informações. Nós vamos ter a Ministra da Agricultura aqui da parte da tarde. É de facto preciso perceber como é que existe esta articulação, como é que é feita a articulação entre os municípios e a DGAV, mas também de que forma é que é feito este levantamento por parte dos municípios, porque, de facto, estes números não batem certo. Também é preciso perceber como é que a Câmara não tomou nenhuma iniciativa no sentido de garantir que o espaço tinha licenciamento, ou se não conseguia ter licenciamento, tinha que ser embargado e tinha que haver um correto direcionamento dos animais que ali estavam, que, aliás, à altura desta reunião, várias associações haviam dado conta que tinham disponibilidade para receber os diversos animais que estavam nestes 2 abrigos e que não haviam sido contactadas ainda por nenhuma das entidades, nem o município de Santo Tirso, nem a Direção-Geral da Alimentação Veterinária, para dar o correto seguimento aos animais, no sentido deles serem acolhidos, garantindo o seu bem-estar. Quando o Sr. Presidente diz que, de facto, tem andado a desenvolver o trabalho de 2017, o que é verdade é que esse trabalho não garantiu que esta tragédia viesse a ser evitada. E isso tem que ter uma repercussão a nível das opções políticas que são tomadas. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída a intervenção nesta primeira ronda por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, e nesta intervenção que fazemos tenho que começar por dizer, como dissemos aliás quando a discussão deste mesmo requerimento, que nestas matérias há responsabilidades do Governo que são da competência da Assembleia da República fiscalizar e há responsabilidades municipais nos quais há também órgãos municipais próprios que têm a responsabilidade de fiscalizar a atuação da Câmara Municipal. Mas o Sr. Presidente, o requerimento foi aprovado, o Sr. Presidente acedeu a participar na audição na Assembleia da República e, como tal, neste momento tem sim também que responder ao conjunto das perguntas que os deputados da Assembleia da República lhe colocarem também nesta audição, até no sentido de esclarecermos aquela que é a situação que se passou em Santo Tirso, nomeadamente com estes 2 abrigos que já foram aqui identificados. E, Sr. Presidente, a primeira pergunta muito concreta que nós lhe queremos colocar tem a ver com uma indicação por parte da DGAV em 2012, dada à Câmara Municipal de Santo Tirso, para encerramento deste abrigo especificamente, e que desde 2012 a Câmara Municipal de Santo Tirso não tomou nenhuma medida para cumprir esta indicação da DGAV, que aliás vinha no seguimento de uma contraordenação. E era importante que isso ficasse aqui esclarecido, se a Câmara Municipal de Santo Tirso recebeu esta indicação e por que motivo é que não tomou nenhuma medida para encerrar os abrigos em questão após uma indicação da DGAV que previa exatamente o encerramento daquele alojamento. Nós queríamos ainda colocar um conjunto de questões muito concretas que, aliás, também tivemos a oportunidade já de dirigir também à Câmara Municipal nos locais próprios, nomeadamente através da Assembleia Municipal. Mas, Sr. Presidente, coloco-lhe aqui questões muito concretas sobre esta situação. Desde quando é que a Câmara Municipal conhecia e conhece, sabe, da existência do abrigo da Agrela?
Que medidas inspectivas é que a própria Câmara também promoveu no âmbito das suas competências ao longo dos anos, desde a existência deste abrigo, destes 2 abrigos até, e quais os resultados dessas mesmas medidas e que consequências é que essas medidas tiveram? Que apoios ou que colaborações, formais ou informais, a Câmara Municipal teve com estes abrigos, especificamente ao longo dos anos? E que outros abrigos é que a Câmara Municipal conhece também no Concelho de Santo Tirso, se estão até licenciados, e que tipo de colaboração é que a Câmara Municipal tem, ou qualquer tipo de apoio, com estes mesmos espaços. Nós também temos conhecimento de relatos de munícipes que foram encaminhados para serviços municipais de abrigos não legalizados, e importava aqui também perceber, mediante estas queixas destes munícipes e estas denúncias, que ações é que a Câmara Municipal tomou no seguimento das mesmas. E já agora também, que medidas é que tomou a Câmara Municipal para assegurar que também no que depende das suas competências não se repetirá de todo o problema que verificamos neste momento no abrigo da Agrela. O Sr. Presidente da Câmara elencou aqui um conjunto de sucessos no âmbito do bem-estar animal no município de Santo Tirso, sendo que presumimos nós que esse conjunto de sucessos teve o envolvimento do veterinário municipal, que neste momento até foi suspenso no âmbito exatamente de todo este processo. O Sr. Presidente também falou aqui de um conjunto de ações desenvolvidas no sábado e no domingo que envolviam um veterinário municipal e também a criação de um gabinete de crise, penso que foi esta a expressão utilizada na segunda-feira, que envolvia também o veterinário municipal. E, Sr. Presidente, era importante perceber que o veterinário municipal, porque no dia 20 de julho a Câmara decidiu suspender o veterinário municipal e decidiu contratar outro no entretanto, por isso importa aqui esclarecer de que veterinário municipal é que estamos objetivamente a falar, porque o que também nos parece, entre estas ações e outras ações até internas do próprio Executivo da Câmara, que o que se está aqui a passar é uma desresponsabilização da Câmara Municipal, daquelas também que são as suas responsabilidades nesta matéria, que também as têm e que têm também de ser discutidas e apuradas de forma mais incisiva também nos locais próprios. Mesmo para terminar, nós não podemos aqui deixar de colocar uma questão relativamente às matérias do bem-estar animal. Nós podemos estar todos de acordo num conjunto de princípios, mas depois é também nas votações e nas propostas que se vê o compromisso dos grupos parlamentares em relação a esta matéria. E eu não posso aqui deixar de dizer, Sra. Deputada Palmira Maciel, que fez aqui uma intervenção em nome do Partido Socialista, que o Governo poderia ter garantido, nomeadamente aos municípios, muito mais condições, tanto para a criação de CROs como para garantir a esterilização dos animais, e não o fez, rejeitando uma proposta que o PCP apresentou nesse sentido, que garantia 20 milhões de euros para a criação de CROs em todo o país. E, aliás, importa aqui dizer que existem somente 85 CROs no nosso país para cerca de 170 a 180 municípios, o que é manifestamente insuficiente na realidade que nós temos, bem como também optou por aprovar uma outra proposta que propunha metade, mesmo para terminar, que propunha metade do valor que o PCP propôs em Orçamento de Estado para apoio à esterilização dos animais, apoiando também destas formas os municípios, que aliás têm sido sobrecarregados com um conjunto de responsabilidades que o Governo chuta para os municípios, sem lhes garantir nem as condições dos meios humanos, nem as condições financeiras para os executar. Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Concluiu. Tem agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Cecília Meireles. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso e, mais uma vez, dizer que é óbvio que a morte de animais num incêndio comove e comove todos aqui, não é isso que nos distingue. Mas também é importante que o Parlamento não remeta à sua função a ser porta-voz de indignações coletivas. E, portanto, eu acho que nesta matéria é importante perceber os factos e perceber os factos com serenidade. Não é possível encontrar soluções e, sobretudo, a lucidez para perceber como é que chegamos a soluções sem essa serenidade. E certamente que também a tentativa de encontrar bodes expiatórios, e eu creio, e começo a ver muitos sinais de que a DGAV se está a tornar num bode expiatório nesta matéria, é preocupante. E, portanto, eu gostava de fazer aqui algumas perguntas que são objetivas, não são propriamente originais, já vários grupos parlamentares as fizeram, mas parecem-me fundamentais para se perceber. Em primeiro lugar, se nos pode dizer há quantos anos existem este ou estes abrigos.
porque eu creio que estaremos a falar de um período de tempo de cerca de 20 anos, no mínimo. Portanto, eu gostava de saber se nos consegue explicar e localizar no tempo a criação deste e destes abrigos. Depois, gostava também de saber se é verdadeiro aquilo que diz a Associação Nacional de Médicos Veterinários Municipais, e que já aqui foi falado, que no caso particular do abrigo de animais de Santo Tirso, a DGAV, no âmbito de um processo de contraordenação, emitiu em 2012, e portanto estamos a dizer há 8 anos, uma decisão de encerramento daquele alojamento. Segundo o Decreto-Lei nº 276 de 2001, é competência do Diretor-Geral da Alimentação e Veterinária a decisão de encerramento destes locais. Segundo o mesmo diploma, compete às câmaras municipais executar as medidas necessárias ao cumprimento da decisão de encerramento. Eu gostava de saber se é verdade que esta decisão foi tomada e se o município de Santo Tirso cumpriu ou não, ou tomou as medidas necessárias para dar cumprimento a esta decisão. Sabemos também que, em relação a este ou a estes abrigos, houve vários processos de contraordenações. Eu gostava de saber quantos processos de contraordenações houve, quantas contraordenações foram deliberadas e quais foram as consequências práticas das contraordenações. Porque eu creio que a todos nós, mais do que a tramitação processual, interessa-nos perceber aquilo que na realidade aconteceu. Se nós tivermos relatos de muitas tramitações processuais, como parece estar aqui a acontecer, mas depois da prática não aconteceu rigorosamente nada, então o que eu quero perceber é onde é que está o problema, porque nós não podemos ter um edifício legislativo que todo ele funciona, mas que depois na prática não acontece nada. Há aqui alguma coisa que está a correr seriamente mal. Gostava também de saber se foram feitas vistorias ao local, quando e com que consequências. E, por último, gostava também de perceber, e em relação àquilo que se passou no local, para além daquilo que já nos disse, qual foi a atuação no local da Câmara Municipal de Santo Tirso. E é tudo por agora. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes, Sra. Deputada Mariana Silva. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. Depois de casa roubada, trancas à porta. E aquilo que todos sabemos é que esta situação podia ter sido prevenida se não tivesse sido empurrada ao longo destes anos com a barriga. E por isso, para os verdes é necessário conhecer a realidade e as necessidades do município, dos municípios, das associações, de todos os que tentam e que fazem da sua vida a proteção e o bem-estar animal e lutam por isso. Temos que conhecer a realidade e as necessidades para que se passe dos belos e românticos discursos à prática. E por isso, Sr. Presidente, o município de Santo Tirso construiu em 2018 um canil gatil com apenas 50 boxes, corrija-me se estiver errada, o que nos parece manifestamente pouco para as necessidades que já eram conhecidas pelo Executivo. O porquê desta opção? Em setembro de 2019, os verdes visitaram o espaço e pudemos constatar que não se encontrava no limite e que até tinha boxes vazias. Penso que o discurso que também tem passado ao lado é que os municípios precisam deste apoio e os apoios estão nos orçamentos de Estado dos últimos anos e não têm sido gastos e por isso é também possível que os municípios concorram a eles e de alguma forma reforcem as suas necessidades, mas um espaço como este não pode ser visto apenas como um espaço de recolha de animais errantes ou abandonados. Deveria ser também uma resposta para as necessidades da população. Um dos seus municípios que viva sozinho e que tenha de ser operado, que tenha um acidente, que tenha que ir para o hospital, ou um município que sofra de violência doméstica e que necessite sair da sua habitação. Em ambos os casos, tem à sua guarda um animal de estimação e precisam de uma resposta temporária até que as vítimas retomem a normalidade e possam continuar a cuidar do seu animal. É também para isto que os municípios devem trabalhar, para prestar este apoio às pessoas que adotam animais e que em determinado momento da vida necessitam desse mesmo apoio. E não é só porque foram afetadas pela Covid-19.
E assim, com a mudança de mentalidades aliada ao papel do poder de proximidade, se poderá realmente atingir o desejado respeito pelos animais. Antes de mais, queria também perguntar ao Sr. Presidente se os responsáveis dos abrigos são proprietários dos terrenos. E, em caso de não ser, se os proprietários dos terrenos foram também contactados pela Câmara Municipal, sabendo ou de alguma forma alertando-os para o facto de ter os abrigos estes abrigos ilegais nos seus terrenos. Estes abrigos estão ou não localizados em Reserva Ecológica Nacional ou Reserva Agrícola Nacional, que de alguma forma possa impedir a legalização deste espaço. E alguma vez as proprietárias de um ou de outro abrigo pediram à Câmara a legalização dos mesmos e o porquê da Câmara nunca ter legalizado estes espaços. Quanto às vistorias, se a par das vistorias da Autoridade de Saúde Veterinária, houve alguma vez uma vistoria do técnico de saúde ambiental e, em caso afirmativo, quais as conclusões dessa vistoria? Porque não procedeu o encerramento imediato, conforme determinado pela DGAV, independentemente de ter lugar para os animais, selando o local e promovendo a recolha dos mesmos através de outros meios, nomeadamente com o apelo a associações nacionais, com abrigos que os pudessem acolher ou pedindo cooperação a outros municípios, como o fez agora e como o fez no passado, quando não tinha o canil. Mesmo lançando o apelo local à adoção, a ser coordenada pelo veterinário do município, uma vez que já tinham optado por deixar os animais no local. E por isso também pergunto quanto gastou a Câmara Municipal de Santo Tirso em campanhas de adoção. Quantos processos de contraordenação foram levantados pela Câmara Municipal às proprietárias pelos factos que comprometem o bem-estar animal? Que coimas foram aplicadas e que medidas acessórias? Sendo de conhecimento de todas as entidades envolvidas a existência dos canis ilegais e, ao que parece, a Câmara Municipal aproveitou-se da sua existência dos mesmos, primeiramente por não ter o CRO, posteriormente por ter construído um CRO com capacidade insuficiente para acorrer a estas situações, que já era subejamente conhecida, como disse anteriormente, e para colmatar a sobrelotação, que penso nunca ter acontecido, quantas vezes o veterinário municipal se deslocou a estes abrigos ilegais para vacinar, chipar, desparatizar, esterilizar, registar os animais lá existentes ou notificou as detentoras dos animais para o cumprimento das normas legais aplicáveis a todos os detentores de animais, vistoriando previamente os animais que lá se encontravam. Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente. E quantos animais foram recolhidos e qual o seu destino? Há pouco referiu que algumas associações levaram os animais e que as contactou oferecendo os serviços do município, mas as pessoas particulares que levaram os animais, em que condições os têm, se o veterinário municipal vai ou não verificar se está tudo em conformidade e se estas pessoas têm realmente condições para ficar com estes animais. Muito obrigado, Obrigada, Sr. Deputada. Sr. Presidente. Está assim concluída a intervenção do Partido Ecologistas Verdes. E agora a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que se junta a nós via Skype. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apresento os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso. Agradeço os esclarecimentos que foram prestados. Sabemos que o veterinário municipal neste momento tem um processo disciplinar, não é? Pelo menos segundo aquilo que foi transmitido na comunicação social, foi suspenso das suas funções. Pergunto-lhe, até porque se neste momento está alguém a substituí-lo e até pelas questões que foram mesmo agora colocadas pela senhora deputada do PEV. E, portanto, se realmente está a haver um acompanhamento dos animais que se mantiveram nos locais e também dos que foram retirados. Gostava também de dizer ainda que é verdade, é que de facto a DGAF tem responsabilidades,
mas a Câmara Municipal também tem. As competências nesta matéria são, desde sempre, autárquicas e a competência para a recolha de animais é, de facto, das câmaras municipais. Percebemos, pelo aquilo que o Sr. Presidente disse, que já muito foi feito, claramente não foi o suficiente. Ainda assim, pergunto-lhe o que é que, no seu ponto de vista, falta fazer, o que é que a Câmara Municipal de Santo Tirso pode ainda fazer para melhorar a situação da proteção e bem-estar animal no concelho. Gostava de lhe perguntar também, relativamente à lotação do centro de recolha oficial, qual é que é e se neste momento está ou não está lotado. Gostava de saber se têm protocolos com associações, portanto, que ajudam também com as adoções, com a recolha de animais, com as esterilizações, e se por acaso alguma destas associações, nomeadamente o Cantinho das Quatro Patas, se tinha ou não protocolo com a Câmara. Gostava de saber o que é que foi feito pela Câmara Municipal para prevenir esta situação e o que é que foi feito desde que tomou conhecimento da existência do canil, que, segundo foi também já referido, existiria desde 2012 e, portanto, esta situação tem-se arrastado desde aí. Daquilo que sabemos é que ainda se encontram animais em ambos os abrigos e, portanto, gostaria de saber... Vou já concluir. Gostaria de saber o que é que o Sr. Presidente da Câmara, o que é que a Câmara fará em relação aos animais que ainda se encontram nestes locais, nestes abrigos, que nem sequer já deviam existir. E para finalizar, o Plano de Proteção Municipal, de Proteção Civil Municipal, tinha ou não previsto o socorro a estes animais? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Finda esta ronda com as intervenções dos vários grupos parlamentares, dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Dr. Alberto Costa, para responder às questões colocadas pelos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares e para tecer comentários e opiniões. E para o efeito tem 10 a 15 minutos para a sua intervenção, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou tentar ser breve, porque as questões foram bastantes, e começar até por referenciar que há algumas matérias que, obviamente, não tenho informação ao momento para poder responder, porque está, aliás, exatamente por isso é que pedi para se abrir um inquérito interno, mas na medida do possível vou tentar esclarecer. A primeira questão que eu acho que é importante esclarecer é que eu não tenho muito jeito nem proporcionalidade para este jogo de passa-culpas ou de responsabilidades, mas também não posso deixar passar em claro a falta de rigor, às vezes, quando se faz referência a uma lei que foi alterada e que não atribui às câmaras municipais a responsabilidade pela legalização dos abrigos dos animais. Em 2018, a Câmara Municipal pediu um parecer jurídico externo, precisamente para clarificar esta questão, e a conclusão dos juristas é clara. As câmaras municipais não têm competência para legalizar ou encerrar canis ilegais. O licenciamento, de acordo com a lei em vigor, faz-se através de uma mera comunicação prévia, dirigida à DGAV. Repito, as câmaras municipais não têm qualquer intervenção no processo de licenciamento ou de autorização quanto à instalação de abrigos de animais. Vou apenas, permitam-me ler aqui um pequeno excerto do parecer jurídico para que não subsistam mais dúvidas em relação a esta matéria. O Decreto-Lei 13 de 1993, de 13 de abril, aprovou a ratificação da Convenção Europeia da Proteção dos Animais e Companhia. Relevância, princípios decorrentes do preâmbulo da Convenção, designadamente reconhecendo que o homem tem a obrigação moral de respeitar todas as criaturas vivas e tendo presentes os laços particulares existentes entre o homem e os animais de companhia. Segundo, o Decreto-Lei 276 de 2001, de 17 de outubro, que é a aplicação da Convenção Europeia de Proteção de Animais de Companhia, a relevância estabelece as medidas complementares das disposições da Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, aprovada pelo Decreto-Lei nº 13 de 93, de 13 de abril, regulando o exercício da atividade de exploração de alojamentos, independentemente do seu fim, de venda de animais de companhia, presencialmente ou através de meios eletrónicos. O artigo 22º diz quanto ao licenciamento dos canis. O licenciamento dos canis e gatis compete às câmaras municipais, em conformidade com o previsto no Decreto-Lei 370 de 99, de 18 de setembro. O número 2 diz, após licenciamento, a Câmara Municipal respectiva deverá comunicar o facto à DGV para efeitos de homologação e atribuição de número de registro. Conclusão disto é que a competência era à altura das câmaras municipais. Terceiro, o Decreto-Lei número 315 de 2003, de 17 de dezembro, estabelece o Programa Nacional de Luta e Vigilância Epidemiológica da Raiva. E o seu artigo 3º diz: licença de funcionamento,
Os alojamentos para hospedagem sem fins lucrativos, com fins comerciais, com exceção dos destinados exclusivamente à venda, e os centros de recolha carecem de licença de funcionamento a emitir pelo Diretor-Geral de Veterinária, sob parecer da Direção Regional de Agricultura, da área da localização e do médico veterinário municipal, no caso dos centros de recolha. Conclusão, as câmaras deixaram de ter competência para o licenciamento dos canis. A competência passou a ser do Diretor-Geral de Veterinária, sob parecer da Direção Regional de Agricultura. Quarto, o Decreto-Lei número 260 de 2012, de 12 de dezembro, altera o artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Procedimento para o exercício da atividade de exploração de alojamentos. No número 1, sem prejuízo do disposto do Decreto-Lei 48 de 2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei 141 de 2012, de 11 de julho, quanto aos estabelecimentos de comércio a retalho de animais e companhia, o exercício da atividade de exploração de alojamentos depende de, a linha A, mera comunicação prévia. No caso dos centros de recolha, alojamentos de hospedagem com ou sem fins lucrativos, com exceção dos destinados exclusivamente à venda, sem prejuízo do disposto na linha seguinte. Artigo 3º-A. Mera comunicação prévia. Número 1. A mera comunicação prévia, a que se refere à linha A do número 1 do artigo anterior, é dirigido à DGAV e deve conter os seguintes elementos quando aplicáveis. Portanto, conclusão. O procedimento passou a ser o de mera comunicação dirigida à DGAV. Quinto, o Decreto-Lei número 95 de 2017, 23 de agosto, corresponde já a uma 7ª versão da lei, a mais recente. Portanto, conclusão, o alojamento de animais sem fins lucrativos está sujeito a mera comunicação prévia. As câmaras não têm qualquer intervenção, não sendo sequer ouvidas. Mantém-se a competência na DGAV. Portanto, isso eu queria que ficasse claramente esclarecido. Quanto à questão se tinha conhecimento ou não dos abrigos, à semelhança de um conjunto de outras entidades, a Câmara Municipal tinha conhecimento da existência dos abrigos. Assumi as funções como Presidente da Câmara Municipal em junho de 2019 e fiz parte do Executivo Municipal que tomou posse em 2013. Não tinha conhecimento, por exemplo, e aqui foi falado, que tive conhecimento agora, nestes dias, da notificação da DGAV de 2012, a solicitar as diligências à Câmara no sentido de retirar os animais do abrigo Cantinho das Quatro Patas. Nessa altura, nem sequer estava na Câmara Municipal. A última informação de que o município dispõe sobre as condições dos abrigos data do ano de 2018, num processo que correu termos no Tribunal de Santo Tirso e que foi arquivado, em cujos autos é dito que os animais não eram vítimas de maus tratos. Aliás, os relatórios técnicos existentes na Câmara Municipal, apresentados pelo veterinário municipal, apontam todos no mesmo sentido. Os animais tinham água, tinham comida e estavam de boa saúde, não havendo indícios de maus tratos. O que é conhecimento em concreto da Câmara Municipal? A Associação do Cantinho das Quatro Patas apresentou nesta Câmara Municipal, também há pouco foi pedido, apresentou nesta Câmara Municipal pedidos de informação prévias relativos à matéria que enquadra o regime jurídico da urbanização e edificação. O despacho final num dos processos datado de fevereiro de 2011 foi de indeferimento. No outro processo, o despacho de julho de 2015 é no sentido de a requerente apresentar aditamento para dar cumprimento ao parecer do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta, ICNF, a cuja notificação a requerente não deu cumprimento. Em relação ao abrigo de Paredes, existiu nesta Câmara Municipal um processo de informação prévia que, por despacho de junho de 2013, foi arquivado. Foram ainda instaurados 2 processos de coordenação, 2008 e 2015. No primeiro, era arguída a Maria Alexandra Ferreira dos Santos e foi instaurado pelo facto de ter levado a efeito construção de um canil num terreno com área de cerca de 10 mil metros quadrados, numa zona florestal sem qualquer autorização ou licenciamento emitido pela Câmara. Neste processo foi aplicada uma coima de 500 euros, à qual foi impugnada judicialmente e correu termos no Tribunal de Santo Tirso, que, por sentença de 23 de maio de 2013, decidiu absolver a arguida. No segundo processo, a arguida era a Associação Protetora dos Animais Abrigo de Paredes e o processo foi instaurado pelo facto de ter levado a cabo operações urbanísticas num terreno na Agrela, no qual estava instalado um canil com a área de 1 hectare vedado com a rede e portão. Neste processo foi aplicada a coima de 750 euros, tendo sido requerido
o respectivo pagamento em prestações, estando a coima já integralmente paga. Portanto, penso que também era necessário esclarecer. Uma das coisas que aqui também foi questionada é o que é que a Câmara já fez desde os acontecimentos ocorridos na Serra da Agrela. Desde que assumiu o pelouro da proteção da vida animal, no passado dia 20 de julho, já foi tomado um conjunto de medidas e de ações imediatas, tendo em conta toda a problemática em torno dos animais. Vou citar. A primeira iniciativa de natureza interna foi um despacho a chamar a mim o pelouro da proteção da vida animal. Mandei instaurar um processo de averiguações interno para se apurar o que aconteceu no incêndio na Serra da Agrela. Mandei instaurar um processo disciplinar ao veterinário municipal com a consequente suspensão imediata de funções. Foram dadas indicações ao Serviço Municipal de Proteção Civil para acompanhar os trabalhos de vigilância aos abrigos de animais, o que permitiu recolher mais alguns animais nos dias subsequentes. Foi designado um novo médico veterinário, que já está a trabalhar no terreno, nomeadamente a prestar apoio a associações que resgataram os animais e a tratar de animais que estão no canil gatilho municipal e outros que são levados por particulares ao centro de recolha oficial. Foram enviados 2 ofícios à DGAV. Um a solicitar a substituição do médico veterinário municipal para o exercício de funções enquanto autoridade sanitária no município de Santo Tirso. O segundo a solicitar à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária que desenvolva todas as diligências tidas por necessárias para evitar a reativação dos abrigos de animais localizados na freguesia da Agrela. Foi enviado ainda um ofício ao Ministério Público, com conhecimento à Direção-Geral de Veterinária e Alimentação, a solicitar autorização à Câmara Municipal para proceder à limpeza dos terrenos dos abrigos dos animais atingidos pelo incêndio, uma vez que se trata de propriedade privada. Recebi, a 20 de julho, o dia de uma vigília realizada em frente à Câmara Municipal em defesa dos animais, uma delegação da organização da vigília, cuja reunião foi muito proveitosa e durante a qual esclareci todo o trabalho que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver em matéria de defesa dos animais e assumi o compromisso de apurar todas as responsabilidades relativamente ao incêndio da Serra da Agrela. Temos vindo a realizar visitas a todas as associações particulares que recolheram os animais dos abrigos para lhes prestar todo o apoio, nomeadamente tratamentos clínicos e cedência de alimentos. Já realizei 2 reuniões com os 14 presidentes de junta de freguesia para abordar os acontecimentos ocorridos na Serra da Agrela e para, acima de tudo, articularmos a melhor resposta a dar no terreno. Solicitei a todos os presidentes de junta que me fizessem chegar qualquer queixa, reclamação que houvesse relacionada com animais ou que me dessem conhecimento da existência de qualquer abrigo ilegal. A este propósito, havia uma suspeita da existência de um eventual abrigo ilegal numa das freguesias, mas numa vistoria por parte da fiscalização da Câmara Municipal, essa suspeita foi afastada. Ficou estabelecido com os 14 presidentes de junta de freguesia também a realização de uma ação de sensibilização e de esclarecimento a promover pela Câmara Municipal no sentido de se abordar as responsabilidades e as competências de cada uma das entidades ao nível da freguesia, do município, da região e da administração local em matéria de proteção de vida animal. Já respondi às questões colocadas à Câmara Municipal por parte do Ministério Público no âmbito do processo de inquérito mandado instaurar pela Procuradoria-Geral da República aos acontecimentos ocorridos na Serra da Agrela. Amanhã vou ser ouvido pela Inspeção-Geral da Administração Interna no âmbito do processo de averiguações que também foi mandado instaurar pelo Governo a atuação da Guarda Nacional Republicana e Autoridade Nacional de Proteção Civil. E hoje mesmo vamos receber 1,6 toneladas de rações doadas para distribuir pelas associações de animais do município e fora também do município. Depois também dar aqui um esclarecimento, quando às vezes se diz que o veterinário não se deslocou ao local dos abrigos na Serra da Agrela, não é verdade, o veterinário municipal, que ele não se tenha deslocado. O veterinário não apenas se deslocou ao local, como realizou um conjunto de diligências que estão a ser apuradas em sede de inquérito interno e que aqui não quero referir, por não correr o risco de vos dar informação menos precisa. A questão que se pode colocar, e que seja claro, e à qual espero que os inquéritos que estão a decorrer possam dar resposta, é relativamente à qualidade da informação que foi transmitida pelo veterinário municipal. Também quero deixar aqui claro que há pouco foi dito que o meu contacto não era com a coordenadora operacional municipal, mas sim com o vereador da Proteção Civil, que esteve presente no incêndio, quer no sábado, quer no próprio domingo. E foi dali que surgiu a informação. Quando digo que a informação foi dada
a informação do veterinário era aquela, ou da coordenadora de Proteção Civil era aquela, foi por via do senhor vereador que essa informação me chegava, obviamente, porque é o responsável por essa área. Na verdade, as informações que foram chegando por parte do veterinário municipal eram sempre no sentido de que a situação estava controlada e que os animais estavam de boa saúde. E eu, pessoalmente, conforme disse e reafirmo, não fugindo às responsabilidades, eu, pessoalmente, só comecei a perceber a verdadeira dimensão do problema quando, no domingo de manhã, comecei a ver as imagens, comecei a ver os órgãos de comunicação social e o meu próprio gabinete me começa a chamar a atenção para a informação contraditória que me era dita do Teatro de Operações e que, obviamente, me levou a uma reunião de urgência, como disse, desse gabinete de crise, logo imediatamente no final da vistoria que foi feita por parte do veterinário municipal e por parte do CEPNA da GNR, que terminaram cerca das 3 da tarde, e foi a essa hora que fiz uma reunião e decidi iniciar este procedimento de criar um gabinete de crise, embora também vos deva dizer, e há de ser apurado, o veterinário municipal continuava a reafirmar, nessa mesma reunião, de que eles estariam todos bem de saúde, de alimentação, mas obviamente que depois de todas as informações contraditórias, achei que era a altura de parar este procedimento e de começar a resolver com este gabinete de crise e tratar isto de forma diferente. E, portanto, até lá, dei sempre como boas as informações que me foram chegando por parte do Sr. Vereador da Proteção Civil, que eram transmitidas também por parte do Sr. Veterinário. Também dizer-vos outra coisa, que quando dizem que a Câmara que falhou, vamos apurar a questão da Câmara, mas não posso aceitar que se falharam, a Câmara falhou na prestação do auxílio aos animais, abrangentes conhecendo. Eu, na minha exposição inicial, já elenquei um conjunto de ações e iniciativas que foram levadas a cabo no sentido de resgatar esses animais, e também dizer-vos que daquilo que foi o relato, e obviamente isto vai fazer parte do próprio inquérito interno, é de que os animais que estavam naquele canil, no cantinho das 4 patas, que não houve nenhuma morte que viesse, ou melhor, que fosse oficialmente dada como uma morte provocada pelo não, digamos, socorro a esses animais. E, portanto, mas isso obviamente vai fazer parte de inquéritos que hão de surgir e cá estaremos para falar. E, portanto, se o veterinário municipal fez uma deficiente avaliação da situação e não tomou as devidas diligências, o inquérito interno irá naturalmente apurar. Dizer-vos também, para que fique claro, que a decisão de suspender o veterinário municipal não significa aqui qualquer tipo de assunção de responsabilidades por parte do veterinário municipal em todo o processo relacionado com o incêndio. A decisão visou proteger também o veterinário municipal face às proporções daquilo que foram os acontecimentos neste fim de semana, era necessário. E recordo que o veterinário municipal chegou a ser ameaçado, insultado e que o mesmo foi vítima de julgamento na praça, o que até inclusive lhe impediu a sua presença no Teatro de Operações na tarde de domingo. A decisão de suspender o veterinário permite, obviamente, defender-se em sede própria, criar condições para que os inquéritos, nomeadamente internos, decorram dentro da máxima normalidade. Quanto à questão política, como disse, não vejo até a data razões para tomar outro tipo de medidas, peço desculpa. Tem que concluir. Vou concluir, Sr. Presidente, só mais um minuto. Portanto, cá estarei eu próprio também para assumir o que for necessário. Queria também agradecer o facto das referências que me fizeram aqui ao meu currículo, obviamente, e dizer que teria muito prazer em explicar como é que funciona o Teatro de Operações, não é o momento, nem é o âmbito desta comissão, mas dizer que em 2010, eu penso que é de um incêndio de 2010 que estão a falar, um incêndio em que estive enquanto segundo comandante operacional distrital da Autoridade Nacional de Proteção Civil na altura, agora de Emergência e Proteção Civil, que na altura, quando fui para o Teatro de Operações, recordo-me bem, nunca este aspecto do canil esteve em cima da mesa, nunca eu verifiquei em loco essa questão do canil municipal, para que também não haja dúvidas, porque depois há aí algumas pessoas que eventualmente... Obrigado, Sr. Presidente. Para concluir mesmo. Ok, Sr. Presidente, para concluir mesmo, peço imensa desculpa de eventualmente não ter podido, com o tempo que tinha, para responder a todos. Só um esclarecimento último. Há pouco estava aqui uma confusão em cima da mesa. O veterinário municipal que fez parte do gabinete de crise foi o veterinário à altura, porque o gabinete de crise foi colocado, foi feito no domingo, não foi na segunda.
Foi no domingo que fica o esclarecimento. Muito obrigado aos senhores deputados pelas questões, Sr. Presidente também, e deixo-me disponível. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a sua disponibilidade para com esta Comissão para esclarecer as questões colocadas pelos senhores deputados. E a Sra. Deputada Bibiana Cunha pede a palavra para que efeito? E para isso vamos entrar numa segunda ronda. Se vai pedir um pedido de esclarecimento, não há, vamos... Sra. Deputada, se é assim, vamos dar início a uma segunda ronda. Muito bem. Então, Sr. Presidente, peço-lhe que aguarde, porque por solicitação dos senhores deputados vamos dar início a uma segunda ronda com menos tempos, mas são essas as regras e os procedimentos regimentais. Se assim for, cabe ao Presidente da Comissão dirigir os trabalhos com uma segunda ronda. E para o efeito tem a palavra o Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bibiana Cunha, com o tempo mais reduzido, sem tolerância. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso. Sr. Presidente da Câmara, referiu na sua anterior intervenção que dormia de consciência tranquila. Isto deixou-nos preocupados, porque de facto qualquer pessoa que tenha assistido àquelas imagens, assistido àquela realidade, tenha tentado de facto salvar estes animais, neste momento ainda tem na sua memória esta impossibilidade de auxílio, esta incapacidade de poder fazê-lo. Portanto, se calhar, provavelmente, o Sr. Presidente de Câmara terá avaliado esta situação à distância, tal como fez o médico veterinário municipal, que no dia de sábado, apesar de ter sido pedido por várias vezes que se deslocasse ao local para avaliar o estado de saúde dos animais, avaliar que animais é que se encontravam feridos e permitir, no fundo, que lhes fossem prestados os devidos cuidados médico-veterinários, tendo sido oferecida ajuda por associações de proteção animal que se encontravam no local, profissionais de saúde médico-veterinária que se encontravam no local, e, de facto, não se deslocou, fez esta avaliação à distância. Possivelmente o Sr. Presidente da Câmara também terá feito esta avaliação à distância e, por isso, estará de consciência tranquila e, por isso, lhe apelamos que reavalie o que é que efetivamente se passou ali, quais são as suas responsabilidades nesta matéria enquanto Autoridade Municipal de Proteção Civil. De facto, esperamos que possa fazer esse processo e, nesse sentido, gostávamos de lhe pedir alguns esclarecimentos. Sabemos que há autos da GNR, há autos da Polícia Municipal desde 2006. O Sr. Presidente de Câmara ainda não disse porque é que, relativamente a esses autos e tendo em conta o conteúdo dos mesmos, e até posso referir-me à vistoria de 2018 que foi feita na presença do veterinário municipal e que dizia assim no seu relatório: verifiquei também áreas vedadas que alojavam canídeos, mais ou menos 4 a 5 por cada. Estas apresentavam material que eventualmente não é aconselhável, pois pode provocar lesões aos animais que ali se encontram, nomeadamente chapas de zinco onduladas que serviam para separar os animais uns dos outros. Portanto, há aqui um período temporal que claramente marca que, de facto, estes animais precisavam de um plano, nem que fosse gradual, de retirada daqueles dois locais. E o Sr. Presidente de Câmara ainda não nos disse porque é que não montou esse plano. Tem que concluir, Sr. Deputada. Ultrapassou o seu tempo, são 3 minutos. Vou concluir. E também não nos disse porque é que o incêndio, tendo deflagrado na sexta-feira, não foi montado, de facto, por parte da Proteção Civil, obrigado, aqui com as suas competências, um plano de resgate. Por fim, Sr. Presidente, para concluir, ainda não nos disse porque é que as necrópsias dos animais não estão a ser feitas no local devido. No INIAB, sabemos a relevância da prova nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dentro desta segunda ronda,
Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quem pretende intervir? O Sr. Deputado João Nicolau. Para o efeito, tem a palavra, nos termos regimentais desta segunda ronda, de 3 minutos, sem tolerância. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, o PS desde já agradece os esclarecimentos que veio aqui prestar, foram bastante elucidativos de todo o trabalho feito pela Câmara Municipal de Santo Tirso, todo aquilo que tem sido o esforço de adaptação do município ao novo contexto legislativo e também o seu trabalho durante os trabalhos de emergência decorridos do incêndio. Mas nós temos estado aqui esta manhã a ver dois problemas distintos. Uma coisa é o problema da emergência e dos factos ocorridos durante o salvamento e durante o socorro e o combate ao incêndio e desde logo no socorro a pessoas, animais e aos bens. Por outro lado, o controle de animais errantes e o enquadramento legislativo que resulta de um problema de fundo que tem que ser também analisado e debatido e que já temos aqui referido durante esta audição. Para que não haja dúvidas, no rescaldo, ou seja, durante o dia 19, desde logo a madrugada do dia 19, e após o veterinário municipal, como foi também aqui referido, ter indicado que de facto que existiam cadáveres, que foi aqui indicado também que foram assistidos os animais que estavam feridos e que, de acordo com a informação no local e decorrente do incêndio, e mais uma vez devemos referir, está a decorrer neste momento um incêndio e, portanto, há todo um stress e toda uma panóplia de operações em curso e, portanto, a informação que haveria é que não haveria necessidade de mais assistência dos animais feridos e, em consequência, GNR não permitiu o acesso ao espaço por populares. Mas também já foi aqui dito esta manhã pela Associação Portuguesa de Busca e Salvamento que a mesma teve acesso ao espaço para fazer a sua avaliação, que fez a sua avaliação também e que também referiu que dentro daquilo que conseguiu observar existiam cadáveres e existiam animais que naquele momento não necessitavam de auxílio, que poderiam ser socorridos mais tarde. Estamos a falar de um teatro de operações e importa relembrarmos tragédias como aconteceu em 2017, em que muitas pessoas perderam a vida e, portanto, quando estamos a falar de um combate a um incêndio, de um rescaldo a um incêndio, as coisas são muito sérias e não podem ser levadas com leviandade e não podemos permitir, obviamente, que todas as pessoas, todos os populares possam entrar num teatro de operações. Mas senhora, vou já concluir. Sr. Presidente da Câmara, o que gostaríamos de perguntar era relativamente ao enquadramento jurídico, aquilo que considera que pode ser revisto, o que é que pode ser feito para que os municípios, em coordenação com o Estado Central, possam, de facto, melhorar vou já terminar, melhorar a sua atuação para o bem-estar dos animais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD. Fonseca, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Novos cumprimentos a todos. Nem estava previsto para intervir nesta última ronda, mas a intervenção do Sr. Presidente de Câmara final assim me obriga. Antes de dizer aquilo que pretendia dizer, eu gostava só de chamar a atenção. O Sr. Presidente de Câmara dedicou largos minutos a um parecer que terá encomendado em 2018 para escudar-se das responsabilidades que tinha da Câmara Municipal. Eu devo dizer que há um esclarecimento legal de 2019 que defende as competências das autarquias locais. Por isso eu sugeria que o Sr. Presidente de Câmara se informasse melhor sobre as verdadeiras competências que tem a Câmara Municipal, as autarquias locais, para que de futuro não venha a ser apanhado de surpresa. Bom, aquilo que eu queria aqui dizer é que quem ouve a intervenção inicial, a intervenção final do Sr. Presidente de Câmara, retira duas conclusões.
A primeira é que não houve nada que tivesse corrido mal. A Câmara fez tudo que estava ao seu alcance ao longo dos últimos anos, naquele fatídico fim de semana, portanto, não assumo aqui qualquer tipo de responsabilidade sobre aquilo que aconteceu, portanto, nada que pudesse fazer melhor do que aquilo que fez poderia ter alterado aquilo que aconteceu, portanto, é uma inevitabilidade, como referi na minha intervenção inicial. E a segunda conclusão é que o Sr. Presidente da Câmara diz que em 2006, em 2008, em 2012, sobretudo em 2012, que não estava na Câmara Municipal. Portanto, bendita a lei de limitação de mandatos para os órgãos das autarquias locais, que permita que qualquer responsável autárquico deixe de ter qualquer tipo de responsabilidades, porque não estava lá, passados uns anos ele vai ter que ir embora de uma maneira ou de outra, portanto, nunca tem responsabilidade com aquilo que aconteceu. E, por fim, queria, relativamente à disponibilidade do Sr. Presidente de Câmara, que demonstrou para explicar como funciona um teatro de operações, eu agradeço imenso a sua disponibilidade, mas deixe-me dizer-lhe que teria sido bem mais útil que tivesse colocado em prática há 2 semanas toda essa sua experiência e todo esse seu conhecimento, porque poderia ter permitido salvar a vida de mais de 70 animais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Roula. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, estas 2 intervenções são bastante problemáticas. Primeiro, porque inicia com a ideia de que não gosta do jogo das passas culpas, mas tem um mandato de encerramento na Câmara Municipal de Santo Tirso desde 2012 e não atuou. Volto a dizer, das 2 umas, ou por desconhecimento ou por não querer saber. A DGAV deu ordem de encerramento em 2012, pediu diligências da Câmara Municipal e não houve seguimento dessas diligências. Para além disso, existe a necessidade de perceber, relativamente à salubridade, à saúde pública que tínhamos naqueles espaços, de que forma é que foi também tomada a iniciativa, porque nós não estamos só a falar de questões de bem-estar animal, como o Sr. Presidente quis limitar. Nós estamos a falar de questões de bem-estar animal, estamos a falar de questões de saúde pública e estamos a falar também de questões de ordenamento do território e até de licenciamento urbanístico. Para além disso, também não esclareceu, mais uma vez, a questão que tem a ver com os dados que são facultados pelo município de Santo Tirso e os dados que são facultados pelo relatório da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que eles são muito discrepantes. Eles são o 8 e o 80. E se não existe uma explicação para esta questão, se o desconhecimento se mantém relativamente a esta questão, ora, parece-me que o agora tutelar do pelouro do bem-estar animal não está capaz de responder por este pelouro, porque nós temos aqui claramente um relatório que é direcionado à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que não identifica os valores que o Sr. Presidente identificou aqui nesta comissão. Nós precisamos de esclarecer isto. Nós vamos ter esta tarde uma audição com a Ministra da Agricultura. Nós vamos poder questionar também o próprio Ministério da Agricultura sobre esta discrepância e era importante perceber qual é o entendimento do Sr. Presidente de forma a conseguirmos ter estes esclarecimentos. Para além disso, queria também referir os pareceres jurídicos que aqui levanta, que tem em sua posse, segundo diz, desde 2018 e que lhe dizia que supostamente a competência para encerramento é da DGAV. Ora, o que eu lhe queria questionar é que diligências tomou, sabendo do problema que tinha no seu território, para pedir à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, mais uma vez, que se tomassem as diligências, se entende que não consegue fazê-lo por iniciativa própria. Houve alguma interlocução com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária a pedir, por favor, encerrem estes 2 abrigos? É que se não houve, de facto, continuam a sacudir água do capote, peço desculpa pela dislexia, e de facto temos um problema, continuamos a tê-lo e continua a não responder às perguntas essenciais. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra
A senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, e volto a cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso e Dr. Alberto Costa. Há aqui algumas questões que objetivamente precisam de uma melhor clarificação. Há uma indicação da DGAV desde 2012 na Câmara Municipal e nenhum membro do Executivo da Câmara se pode escudar no desconhecimento desta indicação para não cumprir o que lá está. Mas já agora, Sr. Presidente, que agora que sabe desta indicação da DGAV e que lá está desde 2012, o que é que a Câmara Municipal de Santo Tirso vai fazer em relação à determinação que a DGAV deu do encerramento deste abrigo? Porque, se é verdade que é da competência da DGAV determinar o encerramento deste tipo de estabelecimentos, também é verdade que o mesmo decreto-lei que determina esta competência na DGAV determina que é competência das autarquias tomar as medidas necessárias para cumprir as decisões que são tomadas pela DGAV. Por isso, Sr. Presidente, que medidas é que a Câmara vai tomar, agora que a Câmara já tem conhecimento do que foi emitido pela DGAV, quais são as medidas que a Câmara vai tomar, então, para cumprir esta que foi a indicação da DGAV já em 2012. Sr. Presidente, há uma outra questão que nós temos que colocar ainda em relação ao veterinário municipal. Este é todo um processo que nos parece muito pouco claro e que nos parece objetivamente que há aqui quase que um objetivo de criar alguns bodes expiatórios em todo este procedimento. Também o que nós não podemos de todo acompanhar, seja por quem for, em que no relatório da vistoria conjunta que foi feita em março, o que nós podemos verificar é que o veterinário municipal indica a questão da higiene, da má higiene neste abrigo, e em que diz que têm que ser melhorados alguns aspectos de higiene deste abrigo, mas que diz mais, diz que naturalmente que os animais têm que ficar no abrigo porque se fossem colocados ao abandono, por-se-iam em perigo a si próprios, a pessoas e bens. Este relatório é 2018, março de 2018, Sr. Presidente, o que é que a Câmara Municipal, na posse destas informações, fez em relação a estas questões muito concretas que foram identificados pelo então veterinário municipal, há poucos dias, então, suspenso. Aliás, o Sr. Presidente já falou dessa matéria e esclareceu também o porquê da sua suspensão, mas importava que esclarecesse já agora medidas no seguimento daquele que foi o relatório de vistoria que o veterinário municipal assinou. 3 questões muito concretas que o PCP colocou, não respondeu à maioria delas, mas eu reitero 3 delas. Que medidas inspectivas promoveu ao longo dos anos a Câmara Municipal em relação a este e a outros abrigos também do Conselho, e quais os resultados dessas medidas e que consequências tiveram, que apoios ou colaborações formais ou informais teve a Câmara Municipal com este abrigo da Agrela ao longo dos anos, e o que é que foi feito ao conjunto de denúncias e de queixas dos municípios que foram recebidos pelos serviços municipais, que foram também remetidos à Câmara Municipal. O que é que a Câmara Municipal fez com essas queixas e com essas denúncias, que eram também sobre este mesmo abrigo? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes. A moça assim que viu o biberon. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara de Santo Tirso, volto a perguntar-lhe quantos processos de contraordenação foram levantados pela Câmara Municipal às proprietárias pelos factos que comprometem o bem-estar animal, em especial os relatos nas vistorias do veterinário, que coimas foram aplicadas e que medidas acessórias, nomeadamente a proibição de detenção de animais. E porque não ficou bem claro, até nas palavras do Sr. Presidente, agora nesta segunda intervenção, o Sr. Presidente disse que o veterinário municipal continuou a dizer, e eu, se continuou, penso que é agora no presente, a dizer que estes animais estariam de boa saúde e que depois estaria contraditório com o que passava na comunicação social. Mas a minha questão é então mais pertinente.
Quantas vezes foi o veterinário municipal ao abrigo prestar os cuidados de saúde a estes animais e se o seu executivo ou o anterior mantinham um acompanhamento destes abrigos e iam lá frequentemente prestar estes cuidados e verificar se estes animais estariam em condições de saúde, visto que em condições de higiene e de higiene não correspondia, apesar de ser aceite no processo e terá dado como fim ao processo crime. E aqui a questão é também, o gabinete de crise já encerrou? É que o Sr. Presidente disse que quem esteve no gabinete de crise foi o veterinário suspenso e por isso gostaria de perceber se este gabinete de crise criado por si já encerrou e que conclusões concretas foram retiradas destas reuniões. E, havendo suspeita de crime, que diligências adotou junto do Ministério Público para recolha de prova, nomeadamente vedando acesso ao local, por forma a que se proceda às devidas perícias, e porque é que foram os serviços da Câmara Municipal os responsáveis pela recolha dos cadáveres. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E para finalizar, dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. A deputada não está online, então tem a palavra. Sendo assim, está encerrado a ronda para as intervenções dos grupos parlamentares e dou a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Alberto Costa, para responder às questões formuladas pelos Srs. Deputados nesta segunda ronda e, para o efeito, tem 10 minutos. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Falar aqui, tratar sobre várias questões. Foi aqui dito que foi-me pedido para me dirigir ao local. Não, nunca ninguém me pediu para me dirigir ao teatro de operações. Quando afirmo que se faz uma avaliação à distância, devo dizer que, obviamente, quer num teatro de operações, quer em qualquer matéria, há diversas formas de gerir. O que tem que se gerir é a informação. E eu geri a informação e, com base na informação disponível, fui tomando as decisões que entendi por necessárias. E é exatamente por isso que, sim, lamento muito o que aconteceu, mas sim, durmo de consciência tranquila, ser deputada. Depois, dizer que, quanto ao assunto de 2018, que voltou aqui outra vez a ser mencionado, este processo é um processo crime que foi arquivado pelo Ministério Público. Portanto, quanto a isto é o que eu tenho a dizer. Depois, se não foi montado um posto de comando por parte da Proteção Civil, eu devo-vos dizer, eu não queria entrar muito nessa matéria, mas dizer-vos que desde sexta-feira que existia um teatro de operações, existia um posto de comando operacional que estava situado no município de Valongo, que era quem fazia a gestão total deste teatro de operações. E mais não digo, porque mais informação não tenho, e portanto, e os serviços municipais de Proteção Civil de Valongo, os serviços municipais de Proteção Civil de Santo Tirso, os serviços municipais de Proteção Civil de Passos Ferreira, todos eles se articulavam com esse posto de comando que existia em Valongo. E que, obviamente, faziam a gestão do teatro de operações, tomaram as iniciativas e as demais que entenderam por necessárias e, obviamente, como sempre, o Sr. Presidente da Câmara, seja ele de que município for, e em concreto de Santo Tirso, o Presidente da Câmara estaria disponível para falar com quem fosse que estivesse a gerir o teatro de operações para dirimir, fosse o que fosse. Quanto ao enquadramento jurídico, aqui há pouco foi falado também, de 2019. Eu quero lembrar que a transferência, e há pouco foi falado da legislação, já agora lembrar ao Sr. Deputado que li essa questão de 2019, Decreto-Lei número 20 de 2019, que de facto diz que, de facto, que é de janeiro de 2019 que entra em vigor, mas que depois não foi efetivado porque foi revogado por um decreto, ou melhor, por uma resolução da Assembleia da República, a resolução número 138 de 2019, que faz cessar a sua vigência. Aliás, em boa da verdade, nem nunca essa legislação chegou a entrar em vigor. E é disto que estamos a falar, Sr. Deputado. Portanto, sim, eu também tive o cuidado de ler isso. Depois, escudar-me atrás não me escudo de nada, nem de responsabilidade nenhuma. Aliás, como disse há pouco e muito bem, e falou aí do meu currículo, sempre trabalhei muito, até de forma voluntária, portanto nunca me vou furtar às minhas responsabilidades. Agora também não vou
Não vou garantidamente assumir responsabilidades que não são minhas. E por isso, continuo a dizer, apure-se a verdade toda. Eu sou o primeiro a estar na linha da frente para apurar a verdade toda. E não é para estar a escudar nem a mim nem a ninguém, mas ser por tudo, sem exceção. Tudo sem exceção. E, portanto, já agora também foi aqui colocada a questão, foi-me dito, de facto, colocar em prática no terreno toda a minha experiência, pois foi exatamente o que eu fiz. Gerir informação, como é normal fazer-se em qualquer centro de coordenação operacional, nomeadamente naquilo que é o CDOS Porto, que é o que faz gestão de informação, e foi gerindo este teatro de operações, e se necessário fosse, obviamente, teria entrado em contacto comigo para tomar outro tipo de diligências. Depois dizer que 2012, para ficar claro, sou Presidente de Câmara e vou responder enquanto Presidente de Câmara, obviamente, e não me furto essa responsabilidade. Mas também vos dizer aos seus deputados, ao Sr. Presidente, que claramente eu desconhecia. Fiquei a conhecer agora, penso que há pouco tinha dito, se não foi claro, queria ser claro, que desconhecia este despacho da DGAV. Mas também devo-vos dizer outra coisa, que para além disso, desse despacho da DGAV, dizer que nem sequer o foi feito devidamente, porque deveria de haver um despacho, deveriam notificar a proprietária primeiro, em primeira instância, que ninguém fala, mas devia ter sido notificada a proprietária para em 5 dias poder encerrar aquilo. Fim desses 5 dias, então aí sim, de forma coerciva e compulsiva, deveria haver-se de 2 entidades, uma administrativa, Câmara Municipal, e outra policial, no caso em concreto, Guarda Nacional Republicana. Para quê? Para encerrar esse canil. Mas isso é algo que vamos averiguar, que vamos verificar em concreto, também para não me furtar essa questão. Mas também acho estranho que em 2018, a DGAV, quando o encerramento e quando foi colocada em cima da mesa esta questão deste abrigo, quando foi o processo crime, que a DGAV não tenha vindo a dizer a Câmara Municipal tem aí um despacho de 2012, cumpram-no, por favor. E nessa altura, este novo executivo, que entrou em 2013, certamente que teria conhecimento deste despacho e certamente tomaria as medidas que entendesse por necessárias. Quanto à questão dos dados que aqui foram falados, eu peço desculpa, há aqui uma discrepância, obviamente que vou averiguar essa discrepância. Estes são os dados que eu tenho, que são dados por parte do Canil Gatil Municipal e que para mim são tomados, tal como a informação do incêndio é tomada por boa, até prova de contrário. E obviamente que, havendo esta contradição, vou averiguar essa mesma contradição, porque até ver, essa informação para mim é boa e é fidedigna, até ao dia de hoje. E, portanto, o que é que vamos fazer, ou vai fazer, também foi questionado em relação à questão de 2012. Bem, o Canil Gatil já não existe, perderam os dois. Portanto, não há muito a fazer. Mas mesmo assim, eu penso que há pouco não ficou claro, mas eu disse na minha primeira intervenção que um dos ofícios que fiz à DGAV foi exatamente dizer que a responsabilidade é deles e que espero que não voltem a reabrir e que tomem todas as medidas para que aquilo não venha a reabrir. A mim compete-me, obviamente, continuar a fiscalizar e continuar com as equipas no terreno, além de recolher os animais errantes que podem ser flutuantes e que eu os possa recolher. Isso está a ser feito. Também, eventualmente, se vir ali algum desenvolvimento nessa matéria, tomar outro tipo de decisão. Depois, quanto à questão das medidas, apoios, queixas dos munícipes e afins, pois é exatamente isso que vai fazer parte do inquérito que mandei abrir internamente, para depois chegarmos aqui a conclusões, mesmo nomeadamente, às vezes que o veterinário foi ao abrigo, a questão de se estavam de boa saúde, e ele disse também, para ficar claro, o Sr. Veterinário disse isto sempre, até à altura em que foi suspenso, até segunda-feira. Portanto, ele reafirmou sempre que estariam nestas condições de bons tratos, de boa saúde, até ser suspenso. Depois de ser suspenso, obviamente, não conversei mais com o Sr. Veterinário. Depois, quanto à questão do gabinete de crise, também para ser claro e concreto, o gabinete de crise foi montado, foi encerrado para tratar, não de fazer conclusões, isso é o inquérito interno que eu vou tratar, de tirar conclusões em relação a tudo o que se passou neste fim de semana, mas, obviamente, que tratou foi de gerir aquilo que tínhamos no terreno, a crise, sobre as duas perspectivas, como disse há pouco. Por um lado, a recolha dos cadáveres, por outro lado, também a questão de tratar dos animais vivos, e foi feito. No entanto, deixando de ser um gabinete de crise, e estando eu agora com este pelouro, o que tenho feito é reunir diariamente e constantemente com a equipa do Canil Municipal, com o veterinário municipal, para irmos fazendo algumas ações, nomeadamente aquelas que aqui há pouco fui falando e fui referenciando, nomeadamente aquela que é importante, que é junto dos próprios presidentes de junta de freguesia,
que eles mesmo não tendo conhecimento, e disseram que não tinham conhecimento de mais nenhuma situação que eventualmente pudesse ser ilegal, mas pedi para indagarem junto da população, para andarem mais próximos da população, para perceber se temos mais algum problema que não seja este que aqui acabei de dizer. E com isto penso que, Sr. Presidente e Srs. Deputados, respondi às questões que me foram dirigidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a sua disponibilidade mais uma vez em vir a esta comissão e prestar os esclarecimentos aos seus deputados. E, sendo assim, está encerrada esta audição do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, com 2 rondas, e está finalizado este ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Recordo aos seus deputados que, por solicitação do PSD, podíamos agendar já o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, a fixação das redações finais, uma vez por motivos apresentados. Os seus deputados da Madeira têm avião para sair às 4. Assim sendo, vamos dar início ao ponto 4 da nossa ordem, o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, perdão, fixação das redações finais.